Gênesis 2, 18. Gênesis 2, versículo 18. 2. Glória a Deus, aleluia. Amém? O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Podeis se assentar. Gente, Deus nos criou de maneira maravilhosa. Deus nos criou de maneira perfeita. E não é bom que o homem esteja só. Isso é verdade até hoje. Até hoje isso é verdade. Não é bom que o homem esteja só. Às vezes, nós olhamos para um homem, quando ele fica viúvo, em pouco tempo, o camarada já está procurando outra mulher. Às vezes, o corpo da coitada nem esfriou, ele já está buscando outra. Né? E a gente que fica revoltada, né? Assim, o cara, mal a mulher morreu, o cara já está lá atrás. Mas é porque a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que ele fique sozinho. O Senhor, Ele nos cria com algumas habilidades, algumas capacidades que o homem não tem. Se existisse só o homem no mundo, tudo seria preto, branco, no máximo cinza. A mulher não. A mulher dá cor. A mulher dá vida. A mulher dá luz. Não é verdade? Mas foi Deus que nos criou dessa forma. E quando Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Vamos assim na casa de uma pessoa que ficou viúva, um homem. O tapete está lá, as cortinas estão lá, a almofada está lá, está tudo no lugar. Mas a alma da casa foi embora, o vigor, o vício, a alegria. Porque é a mulher que dá isso. Não é verdade? E aí, ele não perde só a amante, ele perde a mulher que organiza a vida dele. O cara fica perdidaço. O cara fica sem rumo. Pensa no cara desorientado quando ele não tem mulher. Eu não gosto de pregar isso, não, porque os homens ficam olhando para mim com a cara ruim, mas é verdade. Pois tá bom, gente. Vamos aqui dentro da palavra do Senhor. Quando o Senhor diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Auxiliadora. Aí a gente já olha a auxiliadora na nossa perspectiva ocidental. Porque a Bíblia ela foi escrita numa perspectiva oriental. Certo? Então, na nossa perspectiva, o auxiliar, ele remete ao quê? Ao diminuir. Aquela pessoa que serve o cafezinho, aquela pessoa que varre o chão. Aí a gente diz assim, auxiliadora, eu sou poderosa. Pois vamos lá. Auxiliadora, a gente acha que Deus, o mundo que está querendo mostrar que nós somos menores, a Bíblia é machista, mas eu vou provar que isso é o contrário. Auxiliadora, Deus, Ele decreta tudo pelo poder da palavra. E pelo poder da palavra, Ele decretou sobre nós, sobre a nossa feminilidade. Far-lhe-ei uma auxiliadora. A auxiliadora, no antigo hebraico, quer dizer Ezer. Ezer significa... Está querendo ensinar para a Daiane, né? Ezer, na verdade, é usado no Antigo Testamento 2 vezes para definir a mulher. 3 vezes para auxílio militar, exército forte. 16 vezes para definir o próprio Deus. Você acha que Deus fez a mulher menor? Auxiliadora. Ela significa... E a gente vai encontrar... lá no Salmo 46, o Senhor é o meu auxílio, socorro bem presente, é o mesmo auxiliadora. E aí a gente vai encontrar alguma similaridade que a gente tem com o Espírito Santo. Quem é que ensina a gente hoje? Não é o Espírito Santo? Quem
Quem é que ensina o filho quando faz uma tarefa errada, quando faz alguma coisa errada, ou diz assim, isso aqui não está certo, vai nesse caminho, vai e faz isso, faz aquilo? Quem é que ensina? É a mulher. O menino sai correndo, cai, o pai diz, que é isso, menino? Levanta, passa cuspe que sara. A mãe, a avó, vou dizer a avó, que eu faço isso com a minha neta. Quem já viu? A Manuela e a Melinda caem, aí diz, vó, beija aqui, vó. Aí eu vou e beijo. Aí eu digo, passou, filha? Passou. Passou nada. Não passou. Mas consolo chegou. O consolo entrou. Porque essa foi uma das modalidades que o Senhor nos deu. Consolar. A gente que tem o poder de consolar, de acolher, nós que temos o poder de dar solução quando o homem não consegue resolver algumas questões. É nós que damos socorro, é nós que encoraja, é nós que inspira os nossos maridos, os nossos filhos, a nossa família. E todos que estão ao nosso redor. Tudo isso está no pacote de Ezé. Eu não me acho pouca. Eu sou muita porque eu fui criado por um Deus Todo-Poderoso. E como se não bastasse, idônea significa apta, capaz, competente, moralmente correta. Além de você ser tudo isso, você é apta, você é capaz, você é competente, você é moralmente correta. Por que moralmente correta? Porque a moralidade de uma nação depende de uma mulher. E a imoralidade dela também depende de uma mulher. Por que os gringos acham que podem entrar no país e fazer turismo sexual? Porque a imagem da mulher vendida lá fora, a mulher brasileira, é que nós somos fácil e disponível para o sexo. Eu não aceito isso para a nossa nação. Nós somos mulheres santas, nós somos mulheres sábias, nós somos mulheres que estamos no plano original do Senhor. E nós temos que declarar isso ao nosso coração. Nós somos aptas, nós somos capazes, nós somos competentes, nós somos moralmente corretas. É porque nós abdicamos do nosso dever de casa. Com esse do dia a dia da gente trabalhar fora, muitas vezes a gente terceiriza os nossos filhos, a gente terceiriza a nossa casa. E você fazer um bom almoço, você cuidar da sua casa, você cuidar do seu marido, você fazer uma boa comida, você cuidar do seu filho, você levantar e orar por ele, você está investindo em um bom terreno. Você está investindo na família. E depois da queda, a mulher ela foi subjugada. Ela foi tratada com estigma. A mulher foi colocada como ser menor. Depois da queda, a mulher foi colocada como vil do mundo. Mas aí eu vou só te situar. Um fariseu amanhecia o dia dando graça por não ter nascido gentil, por não ter nascido escravo e por não ter nascido mulher. Era assim que os fariseus amanheciam o dia. As mulheres, elas não eram permitidas testemunhar em um tribunal, porque o testemunho delas não eram confiáveis. As mulheres eram separadas e excluídas de qualquer mérito religioso. Não podia aprender nem soltar os cabelos, porque era o estigma do seu pecado. As mulheres não podiam falar em público, porque a sua voz era considerada sensual e envolvente. E nesse contexto, Jesus nasceu. O pecado entrou, eu quero que vocês digam essa palavra, mulher, tá bom? O pecado entrou lá no Éden por uma... E aí Jesus começa o nosso resgate, quando ele encarna no ventre de uma Maria. Agora a gente vai conversar, tá bom? Deus confiou a uma mulher para vir o Salvador da minha e da tua vida. Os historiadores tramitam entre 14 a 17 anos que ela tivesse. Não se sabe o certo. Tudo aquilo que a Bíblia não diz 100%, nós não podemos afirmar. Mas a idade dela estava entre 14 e 17 anos. Mas uma jovem. Deus escolhe uma mulher para gerar o seu filho. E não só para gerar, mas também para cuidar dele nos primeiros anos de vida. E
Maria, se a gente parar para pensar, foi um negócio incrível. Jesus era 100% homem, 100% Deus. A parte humana de Jesus não teve material genético masculino. Só teve óvulo. Gente, vocês não dão nenhum glória a Deus com um negócio desse? Rapaz, só veio da mulher. A parte humana de Jesus não teve a colaboração do homem. Só por isso nós já temos que dar graça. Sabe por quê? Porque aí começa o resgate de Jesus com a mulher. Jesus, ele começa a levantar a mulher do lugar da vergonha e colocar no lugar de honra. E a gente vai ver no ministério de Jesus a afinidade dele com as mulheres. O ministério dele terreno foi muito ligado com as mulheres. As mulheres ajudavam Jesus financeiramente. E o relacionamento dele com as mulheres foi muito intenso. A gente vai ver isso lá pela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela não era só doente fisicamente, ela era falida financeiramente, destruída espiritualmente. Por ela sangrar 12 anos, ela era impedida de adorar. Mas aquela mulher que aquele povo considerava imunda, suja, pecadora, ela toca Jesus. E quando ela toca Jesus, ele para. E eu estava deitada e quando isso veio, todas as vezes que você resolver tocar Jesus, ele vai parar o que ele estiver fazendo para se voltar a você e perguntar para você: quem me tocou? E aí você vai me dizer, mas ele vai perguntar quem tocou, ele já sabe quem tocou. E isso eu estou falando de mim e de você agora, não desse texto. Quando ele vai me perguntar, eu me lembrei daquela passagem de Jacó, que para transformar, ele precisou fazer Jacó reconhecer o seu caráter de mentiroso. Reconhecer o seu caráter de que tinha enganado. Muitas vezes nós queremos algo do Senhor, tocamos o Senhor, mas não mudamos nosso caráter. E o que ele faz com essa mulher? Aquela que era imunda, aquela que era impura, ela toca publicamente. E ao mesmo tempo, secretamente, na orla de Jesus. Ele podia muito bem ter olhado para ela e ter dito só assim, ó: fica aqui só entre nós. Vai, tu está curado. Mas ele olha para ela e diz: quem me tocou? E os discípulos vão dizer: o que é isso, Senhor? Todo mundo te apertando, a multidão, quem te tocou? E ele diz: mas alguém me tocou de uma maneira diferente. Vocês acham que ele não sabia quem tocou? Ele conhecia o coração, o pensamento dos fariseus quando estava tramando contra ele. Mas quando ele olha para aquela mulher que estava falida, que estava destruída, que estava doente, ele olha para ela e diz assim: fala. Ele joga um holofote naquela mulher, ele joga luz na vida daquela mulher, porque as mulheres não podiam falar. A voz da mulher era considerada sensual e envolvente, e ele dá voz diante de todo mundo para aquela mulher. Vai, fala o que eu fiz na tua vida. Muitas vezes nós nos calamos e não falamos o que o Senhor tem feito na nossa vida. Às vezes a gente até recebe o milagre, mas não fala o que Deus fez na nossa vida. E o Senhor está dizendo hoje: fala e testemunha aquilo que eu fiz contigo. Amém? E ele vem trabalhando com as mulheres. Vem a mulher adúltera. Aquela mulher, a lei de Moisés diz que se um homem e uma mulher fosse pego em adultério, pego em ato de adultério, eles eram apedrejados. Mas os fariseus, eles trazem somente a mulher. E quando eles trazem a mulher, eles querem de fato e de verdade jogar Jesus numa cilada. Mas Jesus, quando vê aquela cena, vai escrever no chão. E é muito a cara de Jesus escrever no chão para atrair a atenção sobre ele.
Porque, gente, pensando bem, aquela mulher não veio uma figura muito legal, não. Eles cataram a mulher lá da cama. Eles não esperaram ela se vestir, não. Talvez ela veio toda assanhada com aquela maquiagem lá do tempo do Egito, que quando você chora fica tudo preto. Talvez catou lá um lençol. A figura dela não estava legal, não. Eles queriam queimar o filme dela. E naquele momento ela sabia que ia morrer. E o coração dela, eu acredito que estava saltando pela boca. Ela estava com medo de ser assassinada. E o que o Senhor faz? Vai escrever no chão. E aí todos ficam curiosos. O que ele vai escrever? Enquanto ele está lá escrevendo, ela vai se recompondo, ela vai acalmando o coração, ela vai tentando respirar, ela vai colocando o cérebro no lugar. Eu descobri por que a gente fica tão nervoso aqui e esquece das coisas. Porque quando a gente fica nervoso, falta oxigênio para o cérebro. É só em falar. Imagine você saber que vai morrer. Então, assim, ela levou um tempo para ela se recompor. Mas a história mais linda, o pedaço mais lindo dessa história é quando Jesus vai dizer: onde estão os teus acusadores? E ela diz: não tem ninguém, Senhor. Porque o texto diz que foram embora um a um, do mais velho ao mais novo. Mas tinha Jesus. Ele não tinha pecado. Ele poderia dizer: deixa que eu mesmo te apedrejo. Poderia. Ele fez? Ele não fez. Ele disse: tão pouco eu te condeno. Vai e não peques mais. E aí eu fico pensando por que algumas histórias dessa vai estar aqui hoje para o século 21. Gente, nós não somos só libertas de um pecado de adultério. Nós não precisamos viver no estigma do pecado hoje. Nós não precisamos viver escondendo nada, porque o Senhor, Ele vê tudo. Nós precisamos nos libertar dos pequenos pecados, porque é esses que estão nos destruindo. E quando o Senhor hoje está dizendo para você: vai e não peques mais, porque Ele está te dando liberdade. Ele está dando liberdade para as mulheres. Ele está dizendo: vai, voa, fica livre. Eu te perdoei. Vai e não peques mais. E aí Ele não para por aí. O ministério dele com as mulheres foi muito intenso. Ele vai lá em Marta e Maria. Maria, as mulheres não podiam aprender. As mulheres não podiam estar junto lá com os homens aprendendo. E aí Maria vai lá quietinha, né? O texto diz que ela estava meio que escondida aos pés de Jesus, aprendendo. Porque ela entendeu no coração dela: eu posso aprender, eu quero ter mais intimidade com Deus, com meu mestre. E aí vem Marta, criticando: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir sozinha? Diz ela, pois, que me ajude. Criticando, denunciando, como a gente faz hoje umas com as outras. Em tudo que é na gente é virtude, na outra é pecado. E Marta fez isso. E às vezes a gente tem na memória achar que o Senhor está assim, ó, andando coladinho com a gente, que é Deus está nos usando, o cão que te está usando. Porque a gente acha que sempre a gente está muito íntima e o outro está afastado do Senhor. E aí Jesus olha para ela: Marta, Marta, anda afadigada e cansada, trabalhando com tantas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa ninguém vai tirar dela. Mas Marta também recebeu sua lição. Marta aprendeu que trabalhar sem intimidade é só religião. O trabalho, ele é bom. A Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. A Bíblia diz que naquele grande dia o Senhor vai dizer: mostra-me tuas mãos. A Bíblia também diz que nós vamos receber galardão segundo aquilo que nós fizemos. Não confunda isso com salvação. Salvação não é mérito nosso. Salvação é dele.
Foi por meio dele, por meio da cruz do Calvário. Trabalho é bom, mas o trabalho ele tem que ser a continuidade da minha vida íntima e pessoal com o Senhor. E servir, ele é maravilhoso. Às vezes eu digo para as irmãs que está em mim. Eu não sei ficar sem fazer nada. Eu não sei dizer assim, eu até disse isso esse ano. Vou ficar lá no cantinho sentada. Vou só adorar. Sabe de nada, inocente. Quem tem chamado não fica no cantinho, não. Quem tem chamado, o Senhor chama, mas Ele chama para fazer a obra. Mas nunca confunda trabalho com intimidade. Porque naquele grande dia, muitos vão dizer, Senhor, mas eu preguei em Teu nome, eu curei em Teu nome, eu fiz isso no Teu nome. E o Senhor vai dizer, eu nem te conheço. Você acha que o Senhor não conhece cada um que está aqui? Mas lá no original hebraico, esse não te conheço, é Jesus dizendo para você, eu nunca tive intimidade contigo. Então que nós possamos alinhar o nosso coração com o propósito de trabalhar na obra, mas ter intimidade com o Senhor. Amém? E aí ele vem quebrando tudo. Ele vem e uma mulher desesperada. Pensa como uma mulher fica desesperada, é quando mexe com os filhos da gente. A gente é só, todas aqui são gatinhas. Mas mexe com o filho, que a bicha vira uma leoa. Não é verdade? E vinha aquela mulher cirofenícia. Senhor, tem misericórdia da minha filha. Minha filha está terrivelmente endemoniada. E os discípulos vão dizer assim, despede essa doida, escandalosa, fazendo barulho atrás de nós. Mas só uma mãe em desespero é capaz de quebrar paradigmas. Porque não foi só o Senhor que quebrou. Aquela mulher também era de outra nação. E ela quebra o paradigma para estar ali procurando Jesus, clamando pela sua filha. E aí o Senhor vai ter um diálogo não muito agradável com aquela mulher. Como às vezes é conosco. Às vezes a gente quer ouvir do Senhor aquilo que a gente quer. E vem respostas duras do Senhor. E aí o Senhor vai dizer para ela, não é lícito tirar o pão dos filhos e dos cachorros. Gente, de verdade, eu não gosto desse pedaço. Não gosto de dizer isso, mas está na Bíblia. Literalmente aquela mulher foi chamada de cachorro. Porque os judeus, na cultura judaica, os judeus, eles tinham os outros povos considerados cachorro mesmo. E Jesus, ele é muito didático. Ele vai trabalhar com aquilo que você pode entender. E nesse contexto ele vai falar, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorros. Aquela mulher poderia ter olhado para Jesus e ter dito, perdi o meu tempo, vou embora. Como a gente faz hoje aqui. Não vou mais servir. Não vou muito com a cara da irmã Magda. Não vou mais servir. Pastor não me deu um carro, né? Eu vou sair da igreja, porque a irmã me olhou torto. Estou ficando chateada com aquela igreja. Pense num povo falso. Irmão, você está escandalizando dizendo isso ou não? Porque as grandes verdades têm que sair do altar. A gente não tem coragem de ser explícita e dizer isso, mas muitas vezes é o que nós dizemos em casa para nós mesmos. E o Senhor, Ele vai dar essa palavra dura para essa mulher. Mas em contrapartida, ela vai dizer, Senhor, até as migalhas que caem da mesa dos teus filhos, para mim é suficiente. Essa mulher era cirofenícia, ela era de outra nação. Ela tinha orgulho enraizado dentro dela. O Senhor tinha que quebrar esse orgulho. O Senhor tinha que mostrar para essa mulher que ela precisava entrar no lugar da humildade, no lugar da independência.
E como é difícil nós entrarmos no lugar da humildade hoje. Por tudo a gente quer ser poderosa, em tudo. Nós não queremos baixar a cabeça. Nós não queremos reconhecer que estamos erradas. Nós não queremos quebrar o nosso orgulho. Mas o Senhor vai tirar essa mulher. O Senhor vai tirar essa mulher do lugar do orgulho para o lugar da dependência. Seja dependente do Senhor. Se vista da dependência dEle. Hoje, foi ontem ou foi hoje, uma irmã entrou na minha casa e disse: ai, mulher, como é bom você estar direitinho na presença de Deus. Vou dizer não que ela está olhando para mim. Porque tudo dá certo. E às vezes quando não dá certo, está dando certo. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Muitas vezes nós não vamos entender hoje, mas o plano dele é bom, perfeito e agradável para as nossas vidas. Então precisamos estar na dependência do Senhor, precisamos entrar no lugar da humildade, precisamos saber quem somos, precisamos voltar para o lugar original de que Deus nos fez. Não foi o movimento feminista que conquistou nada para a mulher, foi o Senhor na cruz do Calvário. Foi o Senhor com resgate com essas mulheres. Ele vem mostrando que é capaz para mim e para você viver uma vida longe de pecado, viver uma santidade diante dEle. O maior critério de entrar no céu não é ser bonzinho. O maior critério de entrar no céu não é trabalhar. O maior critério para entrar no céu é ser santo. E como está difícil ser santo? Está difícil, mas não está impossível. A Bíblia diz que é possível. Se a Bíblia manda você ser, porque você é capaz de ser. Você é apta, você é competente, você é capaz. E ele vem quebrando todos os paradigmas. Aí ele encontra a mulher da samaritana. A Bíblia diz que os samaritanos e os judeus, eles se odiavam, eles não se falavam, eles não podiam nem se encostar. A Bíblia diz que, o texto diz que era ali necessário Jesus passar ali. Mas não era uma necessidade geográfica. Embora Samaria esteja entre a Judéia e a Galileia, não era uma necessidade geográfica. Era um encontro que o Senhor queria ter com aquela mulher. E o Senhor começa um diálogo com ela, e o Senhor vai dizendo, conversando com ela, e Ele vai puxando conversa com ela, e a primeira coisa que Ele pede é água. Mas quando você vai ver o texto, Ele não bebe água. Mas Ele pede água para ela. Sabe por quê? Eu entendi que o Senhor, Ele vai nos atrair conforme a nossa necessidade. Aquela mulher precisava da água viva. Então Ele vai instigar no coração dela o que mais ela tinha necessidade. Era água. Mas aí ela não entende. Ela vai dizer assim: como pode tu, judeu, pedir água a mim, mulher samaritana? Não tem nem vasilha. E Ele vai se revelando àquela mulher. Você pode prestar atenção que para a sua própria linhagem, para os judeus, Ele não se revelava. Ele dizia para eles: quem tu dizes que eu sou? Mas para ela, Ele diz: eu sou quem fala contigo. E aquela mulher samaritana, de fama duvidosa, Ele torna a primeira evangelista em Samaria. E hoje Ele está convidando você para tomar mais água dele. Tem muita gente com sede, tem muita gente no raso, tem muita gente achando que se beber um golinho já é suficiente. Mergulha nesse Cristo maravilhoso. Mergulha nas águas que pode te dar vida e vida em abundância.
E aí, por fim, ele fala com Maria Madalena. Uma mulher possessa de 7 demônios. Jesus liberta essa mulher e torna ela sua discípula. O texto diz que quando Jesus morre, na madrugada elas vão lá para cuidar do corpo do Senhor e não encontra mais. Ele está vivo, gente. Glória a Deus. Vocês não estão me ajudando. Vocês estão assim, ó. Está todo mundo com sono. Tá, pastor? Que é isso, gente? Não dá um crédito aí. Miquel está abismado, mas não dá um glória a Deus, gente. Jesus está vivo, Ele está aqui. Glória a Deus. Jesus começa o seu ministério no ventre de uma mulher. E termina o seu ministério se mostrando ressurreto a uma mulher. A Bíblia diz que elas vão até lá. E quando ele não encontra, ela corre, chama mais 2 discípulos. Os 2 discípulos vão e dizem: é verdade, elas não estão mentindo. Vocês lembram que a mulher não podia testemunhar? Lembra? Tudo que eu falei aqui é levantando as mulheres de tudo que elas não podiam. A mulher do fluxo de sangue deu voz. A mulher adúltera deu liberdade. A mulher sírio-fenícia tirou ela do lugar do orgulho, deixou ela no lugar da dependência. Todas as vezes que o Senhor trabalhou com as mulheres, foi para resgate da vida delas. E quando eles chegam lá no túmulo, eles dizem: é verdade, elas não estão mentindo. As mulheres não podiam testemunhar, mas elas não estavam mentindo. E aí, ela está lá chorando, eles vão embora. E só quando eles vão embora, Jesus aparece para Maria Madalena. E ela diz: aonde colocar o corpo do meu Senhor? Cuidado, não vou diminuir aqui a dor de ninguém. Cada um sabe a sua fragilidade, cada um sabe aonde dói, cada um tem a sua carga de emoções, a sua carga de dor. Porque o Senhor só dá aquilo que nós podemos suportar. Mas cuidado, para que a gente não venha ninar demais a nossa dor. Chorar tanto, que sejamos incapazes de ver a face de Cristo ressurreto. A gente vai chorar, fica chorando tanto, que quando Ele diz Maria, aonde ela consegue reconhecer. Então não chore muito, para que as lágrimas não impeçam de te ver Cristo. Não chore muito, para que você possa ouvir a voz dele dizendo: Cristina, Márcia, Rosineide, eu sou quem fala contigo. Que nós possamos nessa noite guardar essa palavra no nosso coração. Que nós possamos nessa noite entender que Ele nos resgatou, que Ele nos colocou no plano original que Ele nos criou. Nós não precisamos viver o estigma do pecado. Nós não precisamos viver nesse mundo tão louco, onde tudo pode. O Senhor me aceita como eu sou, como eu venho, mas Ele só me recebe como eu venho, mas Ele não me aceita como eu quero ficar. Para viver com Ele eu tenho que ter mudança. Eu tenho que viver uma vida santa. Para viver com Ele eu tenho que abrir mão de mim mesmo. E não é fácil. Não é fácil. E eu preciso que vocês entendam hoje, nessa noite, que eu só estou aqui porque o Senhor me resgatou. O Senhor me resgatou de uma vida de pecado há 18 anos. O Senhor me resgatou de mim mesmo.
O Senhor me resgatou quando eu achava que estava tudo perdido. Mas assim como Ele fez com todas essas mulheres, Ele hoje pode fazer com você. Eu não sei quais são as suas fragilidades, eu não sei aonde você tem caído, eu não sei aonde você pode tropeçar, mas aquele que te criou, aquele que te chamou, Ele já sabia, assim como Ele fez com Davi. Quando Ele unge Davi, ele é apenas um adolescente, e Ele sabia que Davi lá na frente ia matar, ia adulterar, ia errar. Mas nem por isso Ele desistiu do plano de Davi, porque Ele conhece o meu e o seu coração. E que nessa noite nós possamos pedir perdão ao Senhor e agradecer, porque nós fomos feitas mulher, porque nós fomos feitas num plano maravilhoso. E é aqui eu agradeço a minha oportunidade, porque se eu falar mais, realmente não é de mim. Mas eu preciso contar um testemunho aqui rápido. Eu disse aqui no começo que o inimigo, ele tinha sido violento comigo essa semana. E muitas vezes a gente vem com um desejo de desistência. Mas desistir é só para os fracos. Nós somos poderosos em Cristo Jesus. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Eu quero agradecer a minha oportunidade, quero agradecer o departamento. Essas mulheres têm valor. Essas mulheres eu peço para trabalhar e elas vão mesmo. Pensa nas bichinhas que gostam de trabalhar. As minhas amigas. Quero ser grata a Deus por cada uma de vocês. Cada um aqui da sua forma ajudou para que esse culto acontecesse. Quero ser grata ao pastor Valnez pela confiabilidade aqui do altar. E acima de tudo eu quero ser grata ao Senhor, porque Ele me amou desde a fundação do mundo. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos,